Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do escritório Duarte Tonetti Advogados. Na edição de hoje, o nosso tema vai tratar sobre as holdings patrimoniais, as holdings de participações, frente às mudanças trazidas pela reforma tributária, que muito em breve já vai ser aplicada a partir de janeiro de 2026. Para discutir esse tema comigo hoje, estão aqui nossos especialistas, Eduardo Rodrigues. Eduardo, muito bom dia. Bom dia, Wesley. Jônia, especialista nossa da área societária. Bom dia, Jônia. Bom dia, Wesley, Eduardo. Bom dia, Jônia. Perfeito. As holdings patrimoniais, holdings de participações, elas são estruturas muito procuradas pelos empresários com diversos intuitos. Muitos falam da ideia de proteção, outros falam da ideia de uma melhor gestão financeira do patrimônio, outros de se criar um planejamento mais adequado em relação à sucessão. E quando fala em reforma tributária, muitos aspectos vão sofrer aí algumas mudanças mais diretas, outras de forma mais indireta, né, Eduardo, Jônia? Então, para a gente começar nesse tema, acho que nada melhor do que começar do básico, né, entendendo o conceito de holding familiar e de holding de participação. O que são essas estruturas, Jônia, e quais as principais diferenças entre elas? A holding familiar, a ideia dela é de gestão do patrimônio da família, né? Para que ele fique dentro daquele núcleo familiar. Então, e facilitar essa gestão e pensar numa sucessão. Já a holding de participações, ela participa do capital social de outras empresas. Então, é uma gestão empresarial. Tá? Ótimo. Que tipo de holding hoje acaba sendo mais procurada? Tem uma preponderância de uma em relação à outra, da familiar, da participações? Quando se parte para um modelo e quando se parte para outro, Jônia? As duas são procuradas, depende do objetivo e do que a família tem de patrimônio. Se a gente está falando de negócios, de uma sucessão de empresas, é a holding de participações, né? Mas, ao mesmo tempo, essa empresa tem patrimônio pessoal, tem imóveis, então seria a holding familiar. As duas são procuradas. Atualmente, a holding familiar está sendo muito buscada. Na tua visão, reforma tributária vem pela frente e afeta duramente essa estrutura societária? Jônia, qual que é a tua opinião antes da gente começar a entrar em aspectos práticos aí de tributação que o Eduardo vai explicar para a gente? Vai afetar muitas das questões já implementadas, né, por uma parte da reforma, vão ter impacto e novidades também aí da próxima etapa vão ter impacto direto nas estruturas de holding. Acho que a principal questão de hoje é você empresário, você já se preparou, você tem ciência de que a tua atual estrutura de holding está preparada para enfrentar os efeitos da reforma tributária? Será que isso vai permanecer eficiente? Será que existirão novos riscos? E eu acredito que, Eduardo, vamos começar a entrar um pouco nesse tema. Reforma tributária ela vem com aquela ideia de simplificação, né? Então a gente vai ter a questão do CBS, concentrando ali tributos federais, vai ter a figura do IBS também. Explica basicamente para a gente o que é um, o que é outro e qual que é o papel dessa unificação de tributos frente a essa estrutura societária. Sim, Wesley. A reforma, né, o grande objetivo da reforma é a simplificação do sistema tributário que nós temos hoje, que é extremamente complexo e acaba inibindo o empreendedorismo, né? A gente tem uma complexidade muito grande, principalmente voltada para os tributos estaduais e municipais. No caso da holding, o que vai acontecer, né, nessa estrutura familiar, patrimonial, seja a participações ou para questão patrimonial de bens imóveis e sucessória, ela vai sofrer um impacto, porque a holding ela acaba tendo a tributação do PIS e da COFINS no âmbito federal,
que serão substituídos pelo CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e no âmbito, a holding é equiparada a uma prestadora de serviço atualmente, só que a legislação do ISS ela não comporta a tributação do faturamento oriundo de aluguel, de bens imóveis e bens móveis. Então, o ISS, que seria o tributo correspondente se houvesse essa tributação, ele será substituído pelo IBS. Qual que é o grande complicador aqui na questão da tributação? Porque atualmente as holdings elas acabam tendo uma tributação mais benéfica porque não incide o ISS. O ISS, a alíquota máxima é de 5%. Hoje essa tributação não existe. Com a reforma tributária, a gente vai ter a tributação do IVA. Temos uma redução, né, na Lei Complementar 214 de 2025 de 70% do valor do IVA. Então, um exemplo aqui a título de didático, né? A gente ainda não tem a definição do IVA, mas se o IVA fosse de 30%, nós teríamos uma tributação a título de IVA para as holdings de 9%, né? 30% do IVA definido. De qualquer forma, nos estudos que nós estamos realizando de estruturas que já estão operando, já realizam a alocação de imóveis, nós vamos ter um impacto que vai variar de 3% a 5% de acréscimo na tributação aí, das holdings, né? Então a gente acaba tendo a simplificação, mas por outro lado devemos ter um acréscimo aí de tributação sobre essa operação. Falando nessas siglas todas, né? IBS, CBS, vamos puxar outra aqui que é o ITCMD, Jônia, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, desculpe. E como é que ele funciona hoje, né? Quem pensa em fazer uma holding, qual que é a vantagem que ela traz para essa característica de ITCMD? E como é que isso vai ficar depois de reforma tributária? Sofre alguma alteração? Continua como está? Como é que fica isso? O ITCMD vai sim ter alteração, um impacto bem significativo. Atualmente, a alíquota do imposto, especialmente em São Paulo, tá? Eu vou falar porque em São Paulo a base de cálculo ainda é considerada como valor patrimonial, ou seja, o que está no balanço patrimonial. E com a reforma, primeiro a gente já teve a mudança das alíquotas, né? Então, a alíquota que hoje é fixa de 4% vai passar a ser progressiva. Então, vai ser até 8%. Tem 2 projetos de lei hoje tramitando na Assembleia de São Paulo, que um estabelece uma alíquota progressiva de 2% até 8%, e um outro que estabelece uma alíquota progressiva de até 4%, de 1% a 4%. E os dois estão tramitando. E a gente tem que falar também na base de cálculo, né? O que vai mudar na base de cálculo? Atualmente, a gente tem o 4% que incide sobre o valor do balanço patrimonial, né? E com a reforma, essa avaliação das cotas vai ser exigida. Então, em São Paulo, que ainda utiliza o valor patrimonial com base de cálculo do ITCMD, esses imóveis que estão dentro da holding vão ser trazidos para um valor de mercado. Aí a gente está falando de uma base de cálculo muito maior, né, e numa alíquota que também vai poder chegar até 8%. Jônia, muito se usa também as holdings para essa questão de locação, mas a partir do ano que vem vai começar a se falar muito no tal CIB, né, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Qual que vai ser o papel disso dentro dessa ideia de locação das holdings? Isso implica em algum risco, alguma exposição? Que você pode dizer para a gente disso? O CIB ele vai ajudar aí na fiscalização, né? Isso. Porque ele vai ser um cadastro nacional de imóveis com todos os valores de mercado que vão ser estabelecidos, e vai ser possível fazer um cruzamento de dados em todas as esferas. Isso, Jônia, inclusive a questão de cartório, né, que a gente viu, o CIB, a ideia do CIB é integralizar Estado, Prefeitura, cartórios e a União. Então é um cadastro único, né, que vai ser utilizado para os imóveis.
Popularmente, ele vem sendo apelidado de CPF dos imóveis, e dentro desse cadastro vai haver a troca de informações. Então, muito provavelmente, a gente vai ter a eliminação da possibilidade de sonegação dos tributos incidentes sobre os aluguéis. Por exemplo, atualmente a gente tem a figura de pessoas físicas locando imóveis, né? O locador e o locatário são pessoas físicas, e eles podem combinar de não declarar, ambos não declararem. Com o cadastro, o CIB vai ter a vinculação do imóvel ao CPF. Então, um exemplo aqui que a gente pode dar: uma determinada pessoa tem 3, 4, 5 imóveis dentro da mesma cidade. Então, e ela não declara recebimento de aluguel desses imóveis. Alguma coisa tem de errado. Será que todos os imóveis estão fechados? Quem que está usando esses imóveis? Então, através do CIB, vai ser possível facilitar essa fiscalização e o entendimento de qual que é a função social desses imóveis para definição ali da tributação. Então, é uma situação que a gente vai ter uma virada de chave e muito focal. O CIB em si não institui um novo tributo, mas ele possibilita a fiscalização de imóveis que tenham exploração ali da atividade imobiliária e não estejam pagando tributos, né? Até para não gerar exposição desnecessária, Eduardo, o que você recomenda nesse tipo de operação? Olha, Todo mundo, enfim, vai ter que declarar que paga, que recebe, como é que fica isso? O CIB, ele começa um ambiente de cadastro a partir de janeiro de 2026. No meu entendimento, o melhor caminho é começar a organizar isso, né? Quem tem os locadores que possuem imóveis, tanto locador pessoa física quanto pessoa jurídica, já se organizar com o locatário para atualizar essa situação e fazerem as devidas declarações, porque no meu entendimento não vale a pena arriscar, porque primeiro que é uma omissão de rendimento. Isso pode configurar numa investigação crime contra a ordem tributária na modalidade de sonegação. Então, além da questão de uma multa, da exigência do tributo com multa, juros e todos os encargos legais, ainda a pessoa pode ter um desdobramento ali de ordem criminal, né? Então, ter a abertura de um procedimento para investigação, que não é nada agradável, né? Então, eu aconselho a ficarem atentos. Ainda não está em vigor, né? O projeto de lei ainda vai ser publicado, mas isso vai passar e a gente vai ter, sim, a partir de 2026, que se submeter ao cadastro, né? Então, na minha opinião, é melhor fazer o cadastro. Regularizar, com certeza. Vocês acham que em 2026 entra só a questão do cadastro para o cruzamento de informações valer a partir de 2027 ou já em 26 a coisa precisa ser feita de forma regular? Vai ter um período aí para as pessoas impugnarem os valores, né? Que o cadastro vai impor como valor venal. Então, também é uma situação que a gente tem que ficar atento, porque é um momento que você vai poder discutir se aquele valor de mercado faz sentido ou não, já que ele vai ser a base de cálculo aí para todos os impostos, né? Então, acredito que por esse período, em 2027, deve estar em funcionamento mais efetivo. E para pessoas físicas, o que é interessante? O imposto de renda da pessoa física, ele é declarado no exercício seguinte, né? Então, ele é declarado em 2027, mas refletindo o ano calendário de 26. Então, isso que a Jônia comentou é importantíssimo, porque vai ter essa questão dos cadastros, a definição dos valores e as pessoas físicas e jurídicas poderão contestar. Na minha opinião, a gente vai ter uma enxurrada de ações judiciais por conta disso, porque já vemos atualmente em questões voltadas para a ITBI que quando vem o valor de referência da prefeitura ou das prefeituras, vem o valor muito onerado, acima, né? Muito acima, muitas vezes até do que o valor praticado no mercado. E isso gera uma recorrência de ações judiciais.
Não vejo que será diferente quando nós tivermos aí a questão do cadastro. E fora outras situações envolvendo a própria operacionalização do cadastro, né? Porque são imóveis no país inteiro. Logicamente, grandes centros como São Paulo são melhor aparelhados para conseguir ter agilidade, né, nessas informações, mas mesmo assim eu creio que é um volume grande de imóveis aí para a gente atualizar, né? Você sabe que na prática vão surgindo N situações, né? Inclusive aquela de que eu não declaro que eu estou emprestando para um amigo a título gratuito, né, o imóvel. Eu vou poder proceder dessa forma ainda, como uma justificativa para não declarar? Olha, Wesley, essa justificativa de que eu cedi, né, de forma não onerosa, que eu emprestei esse imóvel, seja pessoa jurídica ou pessoa física, ela não é uma excludente de tributação. No regulamento do imposto de renda de 2018 e no anterior ele já trazia essa possibilidade de quando eu faço a cessão de um imóvel e não cobro aluguel, salvo a situação que é filho, né, ou pai e mãe, né, o cônjuge, né, parente ali direto de primeiro grau, eu teria que pagar imposto de renda, porque a legislação entende que tem um acréscimo patrimonial, né? Porque no momento que eu cedo o imóvel para um amigo e esse amigo não está pagando aluguel, ele está aumentando o patrimônio dele e eu estou abrindo mão de um aluguel que eu receberia, então eu tenho que tributar. E aí eu gostaria de trazer a Jônia para essa discussão por conta da questão envolvendo holding, Jônia, que me ocorreu agora, que quando no planejamento patrimonial, o dono do imóvel, muitas vezes, ele integraliza o capital social com o imóvel, né? Aquele imóvel passa a ser de propriedade da holding, mas é um imóvel de uso pessoal. Como que fica essa situação também? Esse é o outro impacto aí que vai ser trazido pela reforma. Essa questão do imposto do regulamento de imposto de renda, ele não vinha sendo aplicado porque não tinha como ser fiscalizado, né? Muito E bem o colocado. cadastro aí de imobiliário vai ajudar, inclusive, nessa fiscalização, no cruzamento de dados. E aqui, se a gente trouxer para a holding familiar, todos os casos, os imóveis de uso pessoal da família, o residencial, eles são trazidos para dentro da holding também, né? E vai cair, sim, nessa questão do uso não oneroso. E eu não vou poder justificar como um comodato. Então, a tributação vai impactar os dois lados. Eu vou ter a tributação dentro física, né? dentro da pessoa jurídica, com o IBS e o CBS, né? E o imposto de renda na pessoa física. Então, a gente tem que... Quem já tem essas estruturas, o ideal é trazer para uma revisão, para a gente achar novas soluções, porque vai ter um impacto tributário nas duas pontas, tanto para a empresa que tem esse imóvel e que empresta para o sócio administrador, e para a pessoa física que utiliza esse imóvel sem ter nenhum pagamento em contrapartida. E Jônia, fazendo um complemento aí, unindo as duas áreas, né, o societário e o tributário, no regulamento do imposto de renda, nesse mesmo artigo, como eu estou cedendo o imóvel, né, pode ser a dúvida de quem está nos assistindo, a qual que vai ser a base de cálculo para tributação. Sim. E o legislador ele trouxe que a base de cálculo é equivalente a 10% do valor do imóvel. Então, imagine o seguinte, se o imóvel vale 1 milhão, a base de cálculo é como se eu estivesse recebendo 100 mil reais de aluguel desse imóvel. E aí, essa base de 100 mil reais, eu vou aplicar a alíquota do imposto de renda à pessoa física. Aqui, eu vou aplicar a alíquota máxima, mas no final das contas, no ajuste do IR, acaba sendo um pouco menor, porque tem as deduções, mas para título didático, eu vou aplicar a alíquota máxima. Então, nesse exemplo, um imóvel de 1 milhão de reais que é cedido de forma não onerosa, a base de cálculo é de 100 mil reais, como se o aluguel fosse 100 mil reais, e eu pagaria 27,5% de IR sobre esses 100 mil reais. E a holding, né, que no exemplo da holding cedendo pro sócio ali, ela teria a apuração desse aluguel com base no valor de mercado. Então,
Em São Paulo varia de 0,4 a 0,6 o valor do imóvel aluguel. Então vamos considerar ali um imóvel de R$ 1 milhão, um aluguel de R$ 5.000. Então esses R$ 5.000 serviriam de base como faturamento da holding para ter a tributação pelo IVA, né? O IBS e o CBS. E aqui tem um ponto importante, que não tem a redução do IVA de 70%. A gente teria o IVA cheio nesse exemplo aqui de tributação. Então, temos que tomar cuidado, né, Jônia, e fazer essas revisões para não incorrer aí num susto de tributação, né, num acréscimo, né? Ou seja, Jônia, acho que você usou muito bem a palavra revisão da estrutura, né? Porque o que funcionou bem até hoje não é uma garantia de que permaneça para os próximos anos ainda mais sob impactos aí de reforma tributária, né? E, Eduardo, recentemente a gente teve a aprovação da taxação de 10% sobre rendimentos anuais acima de 1.200.000. Isso impacta também diretamente as holdings? Impacta também porque é o somatório de todos os lucros distribuídos que aquela pessoa recebeu, tá? E aí entra a distribuição de lucro de holding, de empresa operacional, a pessoa é sócio de uma empresa aí que desenvolve a atividade operacional, ela recebe dividendo, isso também entra no cômputo. Se essa pessoa investe no mercado de capitais, tem ações de empresas listadas na bolsa também, vai ter um somatório para chegar nesse percentual de 10%. Só complementando, Wesley, aqui a gente tem uma questão que é importante, que essa tributação dos dividendos, ela começa acima de R$ 50.000 mês ou R$ 600.000 ano, tá? Aí você vai ter uma tributação gradual. Ela começa com um percentual menor e acima, até chegar a 10%, que é esse faturamento, né? Esse recebimento de distribuição de lucros e dividendos acima de R$ 1.200.000. Então, a gente tem que ter uma regulamentação ainda dos percentuais aí progressivos. E um detalhe, esse projeto de lei, ele ainda não foi aprovado. Como que está a situação dele atual? Ele teve aprovação no Senado, o Senado remeteu à Câmara dos Deputados, a Câmara aprovou, voltou para o Senado para fazer revisão e verificar se tem alguma emenda, alguma questão ali. Depois que o Senado fizer essa revisão, o projeto de lei vai para a sanção presidencial. A gente já dá aqui, né, acompanhando como especialistas da matéria, a gente já dá como certa a aprovação desse projeto de lei, porque ele teve votação unânime no Senado, na Câmara também a votação foi unânime, e é uma medida que, no meu ponto de vista, né, ela tem um cunho eleitoreiro muito grande também, né, porque ela isenta de uma grande parcela da população, né, que recebe até R$ 5.000 do imposto de renda pessoa física. Isso está no mesmo projeto, tá? A isenção do imposto de renda pessoa física. E a compensação vem por meio da tributação das chamadas grandes fortunas, né? Então, também é um conceito que precisaria ser melhor delimitado, né, para a gente não ter injustiças tributárias. O grande ponto eu não sou contra a isenção, mas a gente teria que ter uma calibragem um pouco melhor da tabela de imposto de renda, porque a tabela ficou muitos anos sem ter atualização. E aí, de uma hora para outra, a gente isenta uma grande base contribuinte. E o país precisando de arrecadação. Então, isso tem que se compensar de alguma forma. E só para finalizar essa parte da minha fala, toda vez que a gente tributa dividendo, empresa, nós temos que ter em mente que a empresa ela acaba tendo que repassar isso, né, para o consumidor final, porque tem todo o custo empresarial. Se eu acrescento mais um custo na cadeia produtiva, invariavelmente aquela cadeia produtiva, para sobreviver, para manter a margem de lucro, ela acaba repassando aquela inserção de tributo, né, aquele acréscimo tributário no preço do produto ou do serviço. Eduardo, e você acha que a criação, a própria manutenção dessas estruturas societárias, dentro dos propósitos que elas são utilizadas hoje, entrando nesse novo cenário de reforma tributária, você acha que quais seriam os principais riscos de autuação fiscal? Ou isso se potencializa ou não? Como é que fica a tua opinião nisso?
O risco de autuação fiscal, ele é potencializado não pela reforma, mas sim pelo Cadastro Imobiliário Brasileiro, né, o CIB. Então, o risco de autuação, ele continua, para quem não estava declarando o valor de aluguel correto, a gente não tinha histórico de autuação de imóveis cedidos, né, emprestados, cedidos de forma não onerosa, mas estava na legislação. Como a Jônia bem colocou, a gente não tinha a fiscalização, não tinha o braço para fiscalizar. Agora, com o cadastro, nós teremos ali um controle maior, facilitando ali a fiscalização. Então, no meu ponto de vista, a reforma ela não impacta num maior risco e continua, numa boa parte dos casos, valendo a pena a estruturação, né? Seja pela questão tributária ou seja pela questão de organização patrimonial, que também é muito importante. Mas o grande ponto aqui é o cadastro. As pessoas têm que se atentar com o cadastro. Mais uma vez, o cadastro ele vai refletir situações que hoje elas ficam nas sombras. Por exemplo, se a pessoa tiver 10 imóveis dentro da mesma cidade e não estiver declarando nenhum recebimento de aluguel, atualmente o fisco não tem como verificar essa situação. Se existem pessoas morando ali naqueles imóveis ou não. E nós sabemos que na prática o imóvel não vai ficar fechado, né? Está sendo explorado de alguma forma. Com o cadastro ele vai interligar cartório, prefeitura, estado, e ele vai ter como vincular isso. E esse cadastro é importante que, por exemplo, todas as notas fiscais de concessionárias de serviços públicos, água, luz, internet, elas vão ter, hoje a nota fiscal tem o CPF de quem está ocupando aquele imóvel, né? Quem é o locatário ou o proprietário do imóvel ali. Com o cadastro imobiliário, vai ter o CPF da pessoa e o número do cadastro do imóvel. Então, esse número, ele facilita o controle. Então, como que existe um CPF que está vinculado àquele CIB e existem contas, né, que aquela pessoa ela declara residência ali. E que não é o proprietário, que eles também têm isso no cadastro. Isso, Johnny. E aí não é o proprietário, alguma coisa de estranha está acontecendo. Ou é um empréstimo do imóvel, né, que é tributado, ou é uma locação que não está havendo a declaração, né, Johnny? Quer complementar? A informalidade, não, é isso mesmo. Inclusive, acho que vale a pena também a gente falar da questão do ITBI, né? Que muitas vezes a gente tenta a imunidade do ITBI para a integralização desse capital, porque alguns imóveis ainda quando locados é de forma informal, né? Isso não tem mais como acontecer com o cadastro, porque vai ser facilmente localizado que existe essa locação, né? E aí corre o risco aí da cobrança do ITBI. Jônia, na tua visão, então, como é que você acha que os empresários devem avaliar essa relação custo-benefício para a manutenção de uma estrutura de holding, seja ela familiar ou de participações, ou a manutenção ou a criação mesmo desse modelo? Porque tem muito empresário que pensa nisso agora, né? Poxa, vale a pena, não vale? Acho que a interrogação ficou maior ainda, né? Por conta do que vem pelo pós-reforma. Mas como é que você acha que tem que ser essa avaliação da relação custo-benefício? Os planejamentos, eles não são os mesmos de 5 anos atrás, né? Então, atualmente a gente tem que avaliar os objetivos e entender que o planejamento a ideia inicial é de uma organização. Então, ele continua funcionando, na maioria dos casos ele vale a pena, e se você fizer um comparativo com a forma de organizar essa sucessão e de proteger esse patrimônio com o que pode acontecer se ela não existir, com certeza eu arrisco a dizer que em 100% dos casos ele tem benefício. Mas sim, tem que ter um cuidado de ter uma assessoria, porque cada vez mais a fiscalização vai se atentar a esses casos e vai ficar mais fácil. Então, claro, a gente sempre pensa no maior benefício tributário, mas de uma forma segura. Você acha, então, que a holding ela continua sendo bem interessante como uma estratégia para planejamento sucessório?
Com certeza, porque ela traz, além da gestão da organização e de uma sucessão mais tranquila, também benefícios tributários, né? A questão do imposto poder ser recolhido de uma forma organizada e quando você tem caixa, né? E isso ficar definido dentro de uma empresa, as funções de cada um dos donatários, dos herdeiros, né? Só dentro de uma empresa que você consegue construir, né, essa organização. Com certeza ainda vale a pena. O nosso tempo hoje ele acaba sendo curto, né, para um assunto tão extenso, tão cheio de variáveis. E, Eduardo, a reforma tributária ela impacta todo tipo de negócio. Né? É Sim. sabido que alguns mais, alguns menos, porém todos serão impactados. E quando a gente fala no uso de holding, existe setores mais impactados, como empresas envolvendo parte imobiliária, serviços, indústria. Quando a gente fala na parte de holdings de participação, qual que é a tua visão nesse cenário? O setor mais impactado pela reforma, sem contar especificamente a questão das holdings, é o setor de prestação de serviço. As holdings elas terão um impacto, né, que vai variar de 3 a 5, 6% ali de acréscimo, dependendo do IVA que for aprovado. Mas nós temos impactos positivos também, né? Por exemplo, esse projeto de lei, aí falando um pouquinho das holdings de participação, né, em outras empresas, o projeto de lei de tributação da distribuição de lucros e dividendos acima de R$600 mil, ele não abarca a distribuição de lucro para outra pessoa jurídica. Então, se eu tenho uma holding de participação, eu não vou ter essa tributação, por mais que eu distribua lucro para essa controladora acima de R$600 mil. Eu vou ter a tributação se eu fizer a distribuição para a pessoa física. Então, também já temos um planejamento aí que a estrutura ela vem para ajudar e gerar uma economia tributária. Para holding patrimonial, a gente acaba tendo esse acréscimo que eu mencionei aqui de tributação por conta do IVA, mas, por outro lado, se essa holding ela faz a exploração imobiliária, ela aloca, compra, vende, compra terreno, faz uma casa ou salas comerciais, enfim, ela acaba tendo a possibilidade de descontar créditos nas aquisições que ela fez para tornar aqueles imóveis locáveis ou para alienação. Então, ela tem a possibilidade também de olhar, fazer um planejamento tributário olhando para a atividade. Então, ela tem essa possibilidade de desconto de créditos, que acaba sendo interessante. É um cenário novo que a gente está aqui colocando as situações que vão mudar, que podem implicar em algum impacto negativo para o contribuinte, mas também temos situações que acabam sendo interessantes. E por conta disso que o estudo, o planejamento, a verificação da atividade, entender de forma mais profunda pode ajudar. Né? Mesmo porque se você adquire um imóvel de uma pessoa jurídica que recolhe lá o CBS, o IBS, você vai poder descontar fazer jus ao crédito, né? Isso. E também se você, por exemplo, você comprou um imóvel que ele está deteriorado e você vai reformar e fazer a venda, né, num segundo momento. Você comprou um imóvel para negócio ou você loca o imóvel, o inquilino saiu, você teve que fazer uma reforma. Então, o custo que você tem para tornar esse imóvel utilizável para o fim que você definiu, ele vai te dar direito a crédito também. Ao passo que na pessoa física, a gente até tem algumas situações de atualização do imposto de renda, mas não é tão efetivo, a gente não tem a mesma dinâmica. Perfeito. Johnny, ainda se fala muito na questão da possibilidade da isenção do ITBI. Você brevemente comentou aqui ao longo da nossa conversa, falando um pouquinho de ITBI, mas eu queria reforçar um pouco mais essa situação, porque muito empresário que procura essa estrutura de holding, né, uma das primeiras dúvidas é essa questão se eu consigo me isentar
de TBI. Como é que está isso aqui em São Paulo? Isso funciona para outros estados? Vale a pena comprar essa briga com a prefeitura? Qual que é a tua opinião? A isenção, né, ela está prevista na Constituição, né? Só que ela vincula essa imunidade a uma condicionante de que não teria atividade preponderante, né, da administração desses bens. Atualmente, tivemos uma boa notícia essa última semana, né? Dia 30, tivemos o tema 1348, que trata especificamente da imunidade, né, do ITBI, desvinculando essa obrigatoriedade da atividade preponderante, está sendo votado e já foram 3 votos pró-contribuinte. Então, se esse tema é votado favorável ao contribuinte, não vai haver mais discussão com relação à integralização de imóveis no capital social. Ele vai ter sempre a imunidade. Mas hoje, né, enquanto a gente aguarda essa decisão, porque parece que o Gilmar pediu vista, né? Pediu. Então a gente não... Provavelmente isso não vai ser julgado ainda esse ano. Imaginamos difícil. Que não, porque já tem muita coisa acontecendo. Mas hoje, sim, a imunidade, ela pode ser solicitada, a prefeitura fiscaliza durante 3 anos, mas ela está, sim, todas as prefeituras estão tornando a vida do contribuinte cada vez mais complicada. Então, tem questões relacionadas à função social da empresa, que eles acabam cobrando ITBI por conta de não ter faturamento nessa holding, né, que não tem locação, não tem compra e venda de imóveis, então ela não teria nenhuma função social. E há também um entendimento de que a diferença, né, que é uma confusão por conta de um julgado anterior, que a diferença entre o valor contábil, né, pelo qual o imóvel é integralizado, e o valor venal, ela deveria cobrar o ITBI. É cobrado o ITBI sobre essa diferença, né, o que é um valor significativo, e o cartório ele veda a possibilidade de registro se você não faz esse recolhimento. Então, atualmente está complicado. A gente tem que torcer para o tema ser julgado favorável ao contribuinte. Perfeito. Uma outra dúvida que é bem comum, quando o empresário se interessa pelo tema, né, holding, proteção patrimonial, fica muito fixada essa ideia da proteção, né? E como ele é empresário, a gente sabe que o dia a dia de uma empresa ele é rodeado de uma série de intercorrências de todas as ordens possíveis, né? Tributárias, trabalhistas, cíveis, operacionais e assim por diante. As holdings familiares, elas continuam sendo ainda uma boa alternativa para proteção de patrimônio frente a passivos trabalhistas e cíveis? Sim, ela tem. A gente está falando de uma estrutura que separa o patrimônio pessoal da atividade operacional, né? Então, se ela é constituída e os imóveis são integralizados, transferidos regularmente, né? Quando não há uma execução, uma dívida, né, do já trabalhista ou do empresário, essa estrutura protege, né? A gente não tem nenhuma questão que consegue anular essa transferência, né? A pergunta ela acaba se fazendo importante, né? Porque o empresário fala, poxa, a gente trabalha num país que é muito difícil, né? Ser empresário, a gente trabalha anos ali, com muito suor, enfim, muitas vezes por um problema pontual, uma ação trabalhista acaba tendo um valor alto, isso pode acabar comprometendo muitas vezes um patrimônio que vem sendo constituído ao longo de uma vida toda, né? Então é uma situação que a gente precisa realmente refletir e tirar das holdings o máximo de benefícios possíveis, né, Eduardo? Wesley, e uma coisa que a gente trabalha muito aqui no escritório que é a prevenção, né? O que a Jônia colocou é exatamente isso. Aquele empresário que ele se antecipa, não que a gente esteja trabalhando, gerindo um negócio esperando que vai dar errado. Ninguém espera que vai dar errado. Mas
pode acontecer percalços no meio do caminho. Nós tivemos aí há pouco tempo a questão da pandemia. Então, muitas empresas que eram extremamente saudáveis, não tinham problema nenhum de ordem civil, trabalhista ou tributária, no momento da pandemia passaram a ter problemas. Ou porque o contrato não previa uma carência de aluguel e ela não tinha faturamento para sequer para pagar o aluguel, era uma empresa que gerava fluxo de caixa recorrente, então não se preocupava em ter reserva, e essa empresa de uma hora para outra ela pode ter perdido todo o fluxo de caixa dela. Então nós acompanhamos durante a pandemia situações de empresas extremamente saudáveis financeiramente falando, mas que tiveram contratempos. Então, o que a gente sempre alerta é se previna. Ser empreendedor no Brasil é um ambiente delicado. Então, se você tem patrimônio, constituiu patrimônio, não tem nenhum problema, para que serve essa proteção se eu não tenho problemas? Faça. É um seguro, né? Quem contrata o seguro de um carro não espera que vai bater o carro. Mas é melhor ter o seguro do que você andar pelas ruas sem seguro e eventualmente bate num carro aí importado caro e vai ter um grande prejuízo, né? Então, essa é a minha sugestão aqui, né? Faça a proteção ainda que você não tenha nenhum tipo de problema. E o melhor é fazer quando não tem problema, porque depois que tem dívida, aí pode ter a fraude contra credores e fraude à execução, né? E aí questionar e talvez toda a estrutura ela seja desconstruída por conta disso, né? Excelente, Eduardo. E até para a gente poder finalizar esse episódio, eu queria finalizar com uma pergunta objetiva para vocês, né? Pensando numa recomendação prática para os empresários nessa ideia de estrutura de holding patrimonial, de participações, o que seria o ideal hoje entre essas possibilidades? Revisar as estruturas já existentes, esperar novos desdobramentos da reforma tributária, que a gente sabe que tem muita coisa que ainda está pendente de regulamentação, né, Eduardo? Ou pensar já em migrar para algum outro modelo societário? O que vocês acham? Posso primeiro? Olha, eu entendo, no meu ponto de vista, falando estritamente da questão tributária, o primeiro passo é a pessoa revisar, né, quando ela adquiriu o imóvel, né, para a questão de imposto de renda, ganho de capital. Se tem intenção de vender, veja quando foi a aquisição desse imóvel, porque a gente tem atualização e dependendo de quando ele foi adquirido, pode até ter uma isenção total do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, não é meramente, né, olhar e abrir a holding. Então, é importante olhar isso. Outra questão que é crucial também, se a pessoa tem um imóvel alugado, ela vai constituir uma holding com esse imóvel, precisa ponderar qual que é o valor desse imóvel, porque dentro da holding ela vai ter um custo, toda essa operacionalização de fazer a integralização do imóvel, e como se trata de uma empresa, ela vai precisar pagar uma contabilidade para fazer a apuração ali do faturamento dessa holding. Então, tem que colocar esse custo também na ponta do lápis, tá? Aí é falando estritamente da questão do custo tributário, não entrando na questão de proteção, enfim, só custo, tá bom? Jônia, revisar, esperar por novos desdobramentos até para ter mais segurança em que medidas adotar ou então já migrar para algum outro modelo? Não, assim, para quem já começou o planejamento e tem alguma pendência, que não finalizou o planejamento, especialmente aqueles que não fizeram a doação das cotas, tem que finalizar, né? Antes dessa mudança, especialmente com relação ao ITCMD. Isso vai fazer muita diferença. Então, ainda tem pendência com relação às doações, já tem que finalizar. Quem já tem a estrutura toda completa, toda finalizada, revisar. Com certeza, para entender essas alterações nas tributações e essas questões dos imóveis de uso próprio, né? Para a gente tentar achar aí uma solução que não onere tanto eles continuando nessa situação ou não, né? Então, assim, quem não finalizou, finalize. Quem finalizou, vamos revisar. É importante revisar, não aguardar mais nada. A Jônia me lembrou uma coisa, Wesley, antes Vamos lá. de terminar aqui.
a questão da tributação da distribuição de lucros e dividendos. Isso é importante. A Jônia me lembrou porque ela falou, esse ano faças, né? Também, se você tem lucro acumulado dentro do CNPJ, já contabiliza a distribuição desse lucro e faça a distribuição até 2028. Porque o 2028 é o prazo ali que vem no projeto de lei para você fazer a distribuição. O pagamento. O pagamento. Isso, Jônia. Você já contabiliza a distribuição, não precisa ter dinheiro em caixa para pagar essa distribuição imediatamente, mas pode pagar parcelado, enfim, criar um fluxo de pagamento até 2028, tá? Para não ter o acréscimo aí dessa tributação sobre os dividendos. Então façam isso até o final de 2025. Tá? Peça para o contador, verifica se tem lucro acumulado e já contabiliza a distribuição desse lucro. Excelente, excelente, muito bem lembrado. Eduardo, te agradeço a participação. Jônia, muito obrigado pela tua participação na discussão desse assunto tão importante, né? E finalizamos por aqui esse episódio de podcast e nos vemos em breve em mais um evento aqui do escritório do Arte Tonetti Advogados. Até mais.